Coronel, esse Ciro Gomes ocupa de fato qual posição no tabuleiro político do Brasil hoje? Ele ocupa a posição do nosso saudoso e que já foi escolhido por muita gente como o vilão preferido da nação, que hoje está debilitado, preso, Roberto Jefferson. Por que eu faço essa comparação? O Ciro, ele conhece as entranhas do PT e desse sistema. Lá no estado dele, inclusive agora ele está brigado com o próprio irmão. Mas eu queria chamar a atenção, Pitoli, eu vou aproveitar a minha situação aqui nos Estados Unidos, de dizer para vocês que ontem, por exemplo, naquele grande evento do Partido Republicano, nós tivemos a palavra do vice-presidente, escolhido hoje, falará o Donald Trump. Mas ele é um senador da República. Veja que havia 2 senadores na disputa pela vice-presidência e um governador. Mas os senadores aqui nos Estados Unidos são somente 2 por estado, e o mandato é somente 6 anos, no Brasil são 8, e a gente tem aquela... E por isso o Serrão falou da importância da eleição de 2026, nós teremos 2/3 do Senado renovado. Mas você sabe, algum de vocês, eu faço esse desafio para vocês na bancada e para a nossa audiência, algum de vocês já tinha ouvido falar em Janaína Freitas, essa senadora da República? Você sabe por que ninguém nunca ouviu falar nessa mulher? E o Ciro diz que a crítica que ele faz é justamente ao fato de que lá no estado dele, essa mulher é uma mulher que não reúne competência de ser uma senadora e, pior, na opinião dele, no estado ela faz parte de um esquema de propina que, segundo ele, nenhuma obra acontece no seu estado sem pagamento de propina. E por que eu faço essa comparação com o Roberto Jefferson? Porque num momento como esse, quando a gente vê uma briga intestina, uma briga que reúne pessoas que já estiveram juntos no passado, em momentos em que o Ciro Gomes fechou os olhos para muita, mas muita falcatrua, e ele mesmo diz que ele conhece todos os podres do PT, nós, a população, os seres mortais, os comuns, temos que torcer para quem nessa briga? Temos que torcer para a briga. Ou seja, que nessa disputa até surjam aqueles podres, como o Roberto Jefferson fez ali apontando para o Dirceu, dizendo: sai daí, Dirceu, porque você vai derrubar o Lula. E o Lula disse que não sabia de nada lá no Mensalão. Agora, nesses momentos, veja que no Brasil, uma das maiores excrescências que existe é a nomeação de suplentes para o Senado Federal. Essa senhora, dona Janaína Freitas, na verdade, ela assumiu já como segunda suplente, porque a primeira suplente chamava Augusta Brito, que eu também nunca tinha ouvido falar. Por quê? Porque ela sai do Senado, passa uns diazinhos lá, ganha aquela aposentadoria ali que o Flávio Dino também ganhou, ficando apenas ali menos de um mês no Senado Federal, e aí fazem esse rodízio, e o eleitor que votou em um senador nem sabe quem representa o seu estado. No discurso ontem do J.D. Vance, todas as vezes que ele citava com orgulho o seu estado que ele representava, a multidão que ficava naquele curralzinho ali de cada um dos estados que é representados na convenção, vibravam, gritavam, porque aqui o senador, ele de fato representa o seu estado. Qual é a conexão, por exemplo, que o Randolph realmente tem com o Amapá? Ou com o Sarney, com o Maranhão? Nós sabemos os clãs de famílias, ou o Jader Barbalho lá com o Pará. Como é feita essa conexão nos seus estados? Então, eu quero dizer o seguinte, que essa briga ela só traz para a gente uma das maiores excrescências que existe no nosso país e que precisa ser alvo da reforma política, que é você eleger um senador e, na verdade, você está elegendo 2 suplentes que você não sabe nem quem são e como chegaram lá e qual foram as articulações políticas feitas para que essas pessoas, num rodízio, assumam um dos cargos mais importantes da República. Há períodos, Pitoli, que você vai no Senado e você não encontra nem 1/3 das cadeiras ocupadas por pessoas que receberam votos.